Pessoal, eu percebi que se eu conseguir gravar os vídeos nesse formato de vlog, assim, mais intimista, eu consigo produzir mais conteúdo para vocês com um pouquinho maior de frequência, porque aí se eu não tiver que editar o vídeo, eu já consigo, né, ganhar um tempo aí, consigo trabalhar e consigo também conversar com vocês aqui. Hoje eu vou contar para vocês uma história que foi assim, tipo, um divisor de águas na minha vida em relação ao tratamento com as pessoas, porque desde sempre eu sempre fui assim uma pessoa que eu gostava muito de ser simpática com todo mundo. Acho que é até uma característica do meu signo, não sei se vocês acreditam nisso, mas eu sou libriana e diz que libriano gosta muito de agradar, né, todo mundo, de ser simpático, não sei o quê. E eu já fui muito assim. Só que a gente vai passando por experiências e a gente acaba mudando bastante, né? E uma das coisas que eu mudei muito em mim hoje é ser, ao contrário de ser uma pessoa simpática, hoje eu sou muito antipática. E tem um motivo, né? Depois de tantas coisas que já me aconteceram, isso aí foi o que foi o divisor de águas. Essa situação foi o seguinte: eu trabalhava em uma drogaria e eu era gerente substituta nessa drogaria, né? E a gente tinha um cliente fixo que era um senhor alcoólatra. Ele ia muito lá na drogaria, ele ia praticamente quase todos os dias só para bater papo, né, com o pessoal, balconista e tal, e todo mundo, como conhecia ele lá, tratava ele muito bem e ele se sentia muito à vontade lá, né. Inclusive, conheci ele através do pessoal que já trabalhava lá. Tudo bem. Como eu morava nessa época, quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu morava com meu tio na Avenida Paulista e o meu trabalho ficava lá na Zona Sul, lá na Avenida Washington Luiz. Então, o rolê era muito grande. Meu trabalho era muito distante de onde eu morava. Então, eu precisava resolver essa questão. Então, eu aluguei um quarto próximo ao meu trabalho, né? Já lá no bairro mesmo onde eu morava. Só que onde eu morava, depois eu até vou contar pra vocês como foi essa experiência, era uma bagunça lá, né? Tipo, era muito ruim e eu detestava morar lá. Então eu já estava procurando outro lugar, mais perto ainda do meu trabalho e que fosse um pouquinho mais organizado, né? De preferência que não fosse um local que tivesse quartos, que fosse um local só meu. E aí o que aconteceu? Simplesmente eu estava nessa pegada de estar procurando, né, um lugar para alugar só para mim, e eu comentei com o pessoal lá do trabalho. E eles comentaram com esse cara que ele tinha, a esposa dele, na verdade, tinha umas casinhas lá, tipo umas kitnets para alugar. E aí o cara simplesmente, mente de gente louca, cara, muito louco ele. Ele entendeu que eu de fato ia alugar o dele, tipo do nada. Isso aí, olha que loucura isso. Comentaram com ele que eu estava procurando e ele entendeu que eu ia alugar o dele, tipo do nada. Muito louco isso. Aí, enfim, né? Até hoje eu procuro entender isso, como foi que chegou nesse ponto, mas não dá pra entender. Aí eu falei pra ele, né, que eu tinha realmente interesse em estar alugando alguma coisa perto do trabalho e que eu poderia ir estar, né, visitando lá o dele pra eu ver se eu ia querer. Beleza. Peguei e falei, dia tal eu vou, que era minha folga, né? Dia tal eu vou. E aí, trocamos lá o telefone, ele me passou o telefone da esposa dele, a esposa não, a ex-esposa dele, né? E a mulher não tava querendo alugar. Olha que loucura, ela não tava querendo alugar, tava toda cheia de má vontade, não sei o quê. E eu também não tava, tipo assim, eu tava procurando, né? Tava pesquisando. Senti a má vontade da mulher, né? Eu acho que ela bem pensou assim, meu Deus, pra quem que ele tá oferecendo? Porque ela falava nesse sentido assim pra ele e na minha frente, né, em ligação. Quem é ela? Quem não sei o quê? E o que ela faz da vida? E o que trabalha? Não sei o que, eu não gosto de frescura, né? Então eu já fiquei assim, tá querendo saber demais, tá botando muita barreira, deve ser chata pra, né, já falar uma coisa aqui, não. Mas enfim, deve ser uma pessoa muito insuportável, não vou querer alugar esse negócio não. Aí eu peguei, beleza. No dia que marcou lá de eu ir fazer essa visita, eu liguei pra ela, ela não me atendeu. E aí eu fiquei naquela assim, essa mulher é complicada, né? Vou deixar isso pra lá. Não, tipo, não fiquei insistindo, não liguei nem pra desmarcar, nem pra dizer que eu não ia. E fui trabalhar normalmente, né? Porque nesse dia era um dia de semana e nem era minha folga. Eu ia na hora que eu tava, tipo, sabe, entre turnos, né? E daí ia começar meu turno. Ó, tossidona doida aí.
Aí, pessoal, simplesmente o que aconteceu? Eu fui trabalhar. Nisso que eu fui trabalhar, tô lá dentro, né, da drogaria, fazendo minhas coisas. Aí eu começo a escutar um negócio assim, tipo uma confusão lá fora, né, na loja. Meu, esse homem chegou, era assim umas 6 horas da tarde, drogaria lotada de gente, de cliente, e fila no caixa, um monte de coisa. E esse homem chegou fazendo um escarcéu. Escarcéu. Aí ele, cadê aquela vagabunda? Cadê aquela... Aí me chamou, cara, de tudo. Sabe aquele peixe do Rio Amazonas? Que é tipo um peixe meio que assassino, que dá umas mordidas loucas? Pois ele me chamou desse peixe também. Pi! Me chamou de tudo que não presta, cara. Me xingando lá. Ela tá aí que eu sei, não sei o que, ela não vai vir aparecer não, ela não vai aparecer ali não. E eu escutando todo lá de cima, e as meninas, uma delas foram lá e falou assim, olha, o fulano de tal tá aqui e tal, ele tá te xingando muito, que ele disse que tu não tem palavra, que não sei o que tu disse que tu ia alugar lá e tu nem apareceu, que a ex dele tá ligando pra ele querendo saber cadê eu no caso, né? E tu tem que dar uma satisfação, tu é uma irresponsável. Ele falando lá isso, cara, esse homem falando isso lá, na frente dos clientes. Aí eu pensando, meu Deus, o que devo fazer? Porque como que eu vou lidar com um ser humano desse, que é alcoólatra, provavelmente está embriagado, é ignorante, boçal e ainda é louco. Aí eu fiquei naquela, né? Eu quero saber, eu vou descer. Aí desci lá, cheguei com um cara de paisagem, a cara que vocês talvez ainda não conheçam, mas quem convive comigo sabe que cara é essa. Cheguei lá, como se nada tivesse acontecido, olhei, oi, tudo bem? Por que você tá gritando? Eu não sei de onde é que eu tirei essa paz de espírito. Mas aí eu cheguei pra ele e falei assim, por que você tá gritando? Aí ele, você é uma irresponsável, não sei o quê. Aí repetiu, né, tudo isso. Aí eu olhei pra cara dele e falei assim, deixa eu te falar uma coisa, a tua ex não quer alugar lá, tu sabe, né? Ele, eu sei, olha como é louco, gente louca é assim. Eu sei, ela não quer alugar mesmo não sei o quê. Eu, então por que você tá me chamando de vagabunda? Eu não tô entendendo. Você quer que eu vá forçar a barra lá? Pra quê? Você tá vendo o que você tá fazendo aqui? Você veio no meu trabalho me chamar de vagabunda porque eu não fui ver um imóvel que a sua ex está alugando e ela não quer alugar. Ela falou aqui na frente, você estava numa ligação com ela, ela estava falando, ela não está a fim de alugar para quem ela não conhece. Por que você veio fazer esse escândalo aqui? Falei assim pra ele, né? Não sei o que, me desculpa, é verdade, não sei o que, eu tô alterado, não sei o que. Você não tá alterado, você vive alterado. Ele, não, fala assim comigo, não é assim também, não sei o que, eu não. Tá tudo bem. Tá resolvido? Perguntei, né? Ele, não sei o que, me desculpe e tal, é que eu sou assim mesmo, bababá, bababá, me desculpe, me desculpe. Aí eu fiquei assim, já tava com tanto ódio no meu coração. Quando eu sinto ódio no meu coração, minha pressão baixa, né? E eu já com a minha pressão baixa, tava lá em cima, cara, de boaça, esse cara fazendo escândalo no meu serviço. Aí eu falei, então tá bom, tá resolvido, né? Ok, subi. E esse homem continuou frequentando lá a drogaria, mas eu não falava mais com ele, e ele percebeu. E ele ficava perguntando se eu tinha raiva dele, né? Só que não. Eu simplesmente passei a ignorar a existência dele, que isso me machucou muito. E a partir desse dia, eu nunca mais consegui ser simpática, principalmente com homem, né? Eu não sou uma pessoa que eu sou de ficar reganhando o dente para homem assim e tal. E não suporto cheiro de gente falando com cheiro de cachaça na minha cara. Isso eu não suporto mais porque eu tenho trauma desse cliente. Então, quando a pessoa tá com cheiro de cachaça na minha cara, eu lembro dele, então me dá raiva. Eu fico com raiva. Acredita? Que loucura, né? Trauma é um negócio sério. A gente vai criando os negócios, uns bloqueios na nossa mente. E foi assim que aconteceu. Hoje em dia, dificilmente eu sou simpática de primeira com a pessoa. Porque antigamente eu era simpática de primeira. E hoje, para eu ser simpática com alguém, eu tenho que conhecer essa pessoa, ver se dá para ser simpática. E dependendo ainda do sexo da pessoa,
eu vou tomar a decisão. Porque se for homem, cara, dificilmente eu dou uma abertura. Não dou, não de jeito nenhum, não dou. Isso aí foi um trauma que me criou. Enfim, a história foi essa. Contei hoje um trauma pra vocês, de situações, inclusive, que eu passei nessa drogaria, coisas que a gente tinha que engolir. E detalhe, lá onde eu trabalhava, o cliente sempre tinha razão. Então eu não podia nem sequer chamar um segurança para expulsar ele da drogaria, porque era capaz ainda, né, de eu arrumar um problema pra minha vida, né? E aí isso é complicado também, né? Inclusive, gente, essa empresa é maravilhosa para cliente, viu? Se vocês quiserem tá indo ser cliente fiel lá, vocês vão ser super bem tratados, porque lá cliente sempre tem razão. Sempre, sempre, sempre. Isso é horrível, mas tudo bem, né? Horrível não, né? Sei lá. Enfim, a história de hoje foi essa. Se vocês gostaram, vocês deixem um like aí, vocês comentem se vocês também já passaram esse tipo de situação. E o que vocês fariam, né, se vocês estivessem no meu lugar. Eu volto amanhã, talvez, não sei. E se vocês também gostarem desse formato meio vlog e tal, vocês me falam que eu continuo fazendo, tá bom? Um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima.